Bom, vou falar hoje com você sobre prosperidade. Se fala muito sobre prosperidade, mas na verdade, vamos entender o que é prosperidade. Tem gente que fala, imagina a prosperidade é ganhar dinheiro, é ter riqueza. Eu não estou dizendo que isso não seja prosperidade, mas a prosperidade significa avançar. O que é avançar? É sempre você estar indo para um próximo nível. Então isso é prosperidade. Então você tem áreas na vida, como por exemplo, que elas são interligadas, tá? Que é a área espiritual, que é a área mental, que é o estudo, o intelecto, né? O conhecimento, para tirar a sabedoria, para você ter discernimento, para tomar decisão. É a área do trabalho, é a área social e é a área familiar. Então, você tem essas áreas, né? Que no Couto a gente mostra lá como sendo o ciclo da vida, né? Elas são interligadas, então não adianta você ir só numa área. Você pode estar muito bem numa área, mas ter problema sério na outra área. Então isso não é prosperidade. Por que não é prosperidade? Porque é como se você desse um passo para frente e um para trás, um para frente e um para trás, e você não sai do lugar. O que a gente chama de ficar patinando na vida. Ah, eu estou bem, conquistei muitos bens materiais. Ok, isso é muito bom, mas a vida pessoal está destruída. Então, vou dar um dado muito interessante para você. Por exemplo, no Brasil, né? Também no Brasil, drogas, né? Então você pega lá o narcotráfico, por exemplo. Quem que sustenta eles? Quem que compra a droga? É o pobre. É a pessoa que tem dinheiro. O pobre vai lá, compra uma droga baratinha, entendeu? Mas a pessoa que tem dinheiro, não. Então, o que é isso? É uma questão mental, tá? E aonde a gente começa a resolver todos esses problemas? Com uma coisa chamada identidade. Você precisa, se você quer avançar na vida, você precisa descobrir qual é a sua identidade. Quem é você? Para você descobrir o que você está fazendo aqui, o que você vai fazer. Senão você fica só olhando para os outros, tentando imitar a vida dos outros, e a sua vida mesmo não anda. Tá? Então vamos lá. Então você tem aqui, DIP, eu tenho um programa chamado DIP, é uma mentoria de 3 meses. 3 meses. DNA, identidade e propósito. Bom, ela tem 3 pilares básicos, tá? Que eu trabalho. O que é? O relacionamento. O que é relacionamento? É eu com essas áreas. O relacionamento é eu com essas áreas aqui. Quais são as áreas? Deus. Você tem que acreditar no mundo espiritual, sinto muito. Por quê eu tenho que acreditar? Porque a própria ciência já está dizendo isso, né? Porque ela ajuda a regular as suas emoções, a identificar as suas emoções. Tá? Para você negar, para você esconder, para você não agir? Não. Para você trabalhar essas emoções, né? Trabalhar as suas sombras. Então, o relacionamento com Deus, que é a pessoa que te criou, vai te ajudar a entender as suas emoções, porque elas estão ligadas diretamente à sua personalidade, ok? Depois a identidade, que vai trabalhar o quê? A personalidade, a persona, o personagem. Quem é você? Mas não um personagem que você imita, um personagem como se fosse de um filme, um personagem como se fosse uma novela, não. O seu personagem no mundo, aquilo que te identifica, que você fala, é isso mesmo. Tá? E o propósito, que é a sua missão de vida. Então você tem que entender quem é Deus para trabalhar as suas emoções, identificar as suas emoções, as suas sombras, vai fazer com que você identifique a sua identidade, a sua personalidade, e isso vai trazer clareza para saber qual que é a tua missão. O que essa clareza aqui traz? Ela traz agora uma forma para você que você planeje de forma efetiva a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida social e a sua vida espiritual, certo? Essas áreas, elas estão diretamente interligadas, não dá para anular. Tá? Então, quando você fala em prosperidade, que é você avançar para o próximo nível, você está intrinsecamente ligado a esse bioma, a esse sistema, que é vida pessoal, profissional, social e espiritual, ponto. Não tem como fugir disso. E como é que eu descubro isso? Quando eu sei quem sou eu. Quando eu trabalho com as minhas emoções
trabalho a minha personalidade e trabalho a minha missão de vida, o meu projeto de vida. Isso é prosperidade. É assim que você avança para o próximo nível. Então o que eu faço no DIP? Trabalho no relacionamento, eu com Deus, com a minha identidade, que é a minha personalidade, com o meu propósito, que é a minha missão. Tendo essa clareza agora, eu consigo trabalhar todas as áreas da minha vida. É assim que eu avanço em todas as áreas para o próximo nível. Não dá para ir numa área e a outra ficar. Não dá, não tem como. Por quê? Porque o avanço não é efetivo. Tá? Veja aí os problemas emocionais que nós temos aí. Hoje tem tantos terapeutas, tem tantas pessoas falando tudo. Tá? Eu não quero ser só mais um, quero que você acredite em mim, venha para o processo DIP de 3 meses. Tá? Eu tenho ele online, tá? Para que você trabalhe esse processo e efetivamente mude a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você dar um like, compartilhar e passar para alguma pessoa que está vivendo algum problema nessas áreas da vida aqui, ó. Certo? Então, prosperidade não é acúmulo de coisas, é avanço para o próximo nível. Um grande abraço.